Tudo bem, galerinha? Como vão, meus amigos, meus amorecos? Tudo bem com vocês? Tá tudo bem aqui. Tô um pouco cansada, mas vamos lá para mais um Aquarista de Pijama. Hoje quero falar sobre o primeiro aquário, né? Eu não vou entrar em questões específicas da ciclagem e tudo mais, que é um assunto extremamente importante, mas que eu vou deixar para um outro vídeo mais técnico. Eu sou farmacêutica de formação, então eu vou usar um pouco do meu conhecimento para contar para vocês como todo esse processo acontece. Hoje eu vou falar especificamente da escolha realmente do aquário. Como que isso se dá? Porque quando a gente vai escolher o primeiro aquário, é algo muito confuso, né? A gente não tem muita ideia da quantidade de água, o que é muita água, o que é pouca água, o que é um aquário grande ou pequeno. Quando eu montei o meu primeiro aquário, eu comprei um aquário de 45 litros achando que era um aquário gigante. E na verdade não é, é um aquário bem pequeno. A primeira noção que a gente tem que ter é a fauna que a gente vai escolher. Então, por exemplo, se você quer trabalhar, se você pretende ter peixes muito grandes ou peixes ou muito peixe, obviamente o aquário vai ter que ser maior. E esse aquário maior, a gente não está falando de um aquário de 40 litros. A gente está falando de um aquário de 200, 300 e quanto maior o aquário, melhor para os peixes grandes e para os peixes e para a quantidade de peixe que a gente quer ter no aquário. No caso do aquapaisagismo, especificamente, quando a gente está tentando falar de plantas, aí as dimensões do aquário podem mudar muito. Por quê? Porque quando a gente está falando das plantas, a gente tem que imaginar que as plantas elas precisam fazer fotossíntese. E a luz que a gente usa para o aquário precisa alcançar toda a dimensão do aquário. E talvez a iluminação, assim como os critérios para o aquário plantado, ele seja um dos itens mais caros do aquarismo, a iluminação. Então, quando você pensa no aquário e você quer montar um aquário, é bacana fazer uma pesquisa anterior da fauna e da flora que você pretende colocar nesse aquário. Então, se a gente está pensando em peixinhos pequenos, ou um beta, ou uns tetras pequenininhos, existem tetras ou rasbras bem pequenas, um aquário de 45 litros, um aquário de 50 litros, de 100 litros, bacana. Até aquários menores, um beta, um aquário de 25 litros já tá bacaninha, né? Mas quando a gente está falando de um aquário amazônico, por exemplo, onde a gente quer colocar um acará bandeira, que nem é um peixe tão grande, mas é um peixe maior e que precisa de um espaço maior também. E normalmente, nesses aquários, eles não vivem sozinhos. A gente forma um aquário comunitário com vários outros peixes e a gente quer uma fauna muito colorida. Quando a gente pensa nisso, a gente vai lá. Eu, por exemplo, sem entender muito das coisas, eu montei um aquário de 340 litros livre, fora SAMP. Ele é um SAMP lateral. O primeiro aquário, né, grande. 345, mas ele 340 litros, mas ele tem 150, descontando o SAMP de 12 centímetros, por 50 por 50. As medidas para o tamanho da fauna que eu quero estão bacanas. Mas o meu aquário tem muita planta. Plantas, essas eu comecei com plantas menos exigentes e hoje eu estou com plantas bem mais exigentes. O que acontece? Para eu conseguir uma luminária que alcance penetre toda essa coluna d'água de 50 centímetros, descontando o substrato, eu preciso de uma iluminação muito potente, muito dedicada a essas plantas, e é a hora que eu não consigo, por exemplo, algumas plantas se desenvolvam da maneira que eu quero. Eu tenho muito mais facilidade em fazer com que essas plantas se desenvolvam nos aquários menores, como por exemplo no meu aquário de 90 litros, que
que são tetras pequenininhos, que tem 40 por 50, 40 por 40, eu não lembro agora toda a dimensão dele, mas ele tem 40 centímetros de altura e com substrato, uma camada bem alta de substrato, ele fica bem mais perto da iluminação. O outro aquário que eu ganhei, ele tem 55 centímetros de altura. Esse eu tenho bastante dificuldade em conseguir que algumas plantas coloridas, plantas mais exigentes, com a iluminação, consigam se desenvolver. Então, para quem gosta de aquário plantado, como é o meu caso, eu tô com um aquário de 340 litros, de 312 litros, se eu não me engano. Os dois são muito altos para um aquário plantado. E muito grande para um aquário que fosse para peixes menores. Então eu fico ali no meio termo, né? Eu consigo ter plantas menos exigentes, uma ou outra mais exigente, dependendo do lugar que eu coloco, que eu aumente o substrato. Isso é possível fazer, né? Colocar substrato mais alto e tal, para ela ficar mais perto da iluminação. Mas é bem importante a gente pensar nas dimensões que a gente pretende ter para esse aquário, até pensando no lugar que ele vai ficar, onde ele vai ficar, se você consegue ter esse espaço todo e o que é que você pretende ter. Então existem aquários plantados que são pequenos, são os nanos, né, que a gente costuma dizer, que são aquários muito pequenos, com beta, que tem tratafoguinho, neon, verde, são peixes muito rasbras, são peixes muito pequenos, que vivem muito bem nesses aquários e que ótimo, porque a gente consegue outra coisa também que a gente tem que pensar, quanto maior o aquário, as dimensões do aquário, maior vai ser os gastos que esse aquário vai ter se for um aquário plantado. Porque a iluminação vai ser maior, a gente vai precisar de mais iluminação, a gente vai precisar de mais substrato, a gente vai precisar de mais CO2. Então isso tudo precisa ser pensado na hora da gente montar fisicamente esse aquário. Então pensem bem na fauna e na flora que vocês pretendem ter. Primeiro, são peixes grandes? São peixes pequenos? São peixes que vivem sozinho, que vivem em comunidade, né? Um aquário. Você pretende ter um aquário comunitário? Tudo isso vai interferir no tamanho desse aquário, nas dimensões desse aquário. E quanto maior o aquário, maior a filtragem também. Mas a gente vai ter que investir na filtragem desse aquário. Então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado nesse primeiro passo. Porque quando a gente chega na loja, a gente vê aqueles aquários, aquelas baterias, né? Pequenas, com muito peixe dentro. Mas não é a mesma coisa quando a gente chega em casa. Essas baterias, elas têm uma outra maneira de filtragem de água. A água repassa de um aquarinho para outro. Diferente dos aquários que a gente tem, que cada aquário tem a sua filtragem. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar bem. A dimensão do aquário para a fauna e para a flora que você pretende ter. Isso precisa de pesquisa. Então, assim, você quer ter um aquário plantado? Então, vamos tentar manter a altura, principalmente do aquário, até 40 centímetros. Mais que isso, a gente já vai ter um problema aí para algumas plantas. Os aquários menores, eles são mais fáceis para as plantas. Os aquários maiores são mais fáceis para a fauna. E aí uma dicotomia e uma espécie de escolha que a gente precisa fazer, né? É claro que é possível ter aquários imensos, com plantas maravilhosas e com uma quantidade imensa de peixes, mas aí a gente precisa também pensar nos custos que esse aquário vai exigir e vai precisar. Então tudo isso tem que ser posto e colocado na ponta do lápis na hora da escolha do aquário. Em um aquário e assim, quando a gente começa, 45 litros, 50 litros parece muita coisa, mas não é. 45 litros é para aquário de peixes pequenos, né? Ou poucos peixes, ou peixes que vivem sozinhos. E aí, a partir daí, a gente vai aumentando, e a gente pode chegar a aquários gigantescos, não há medida para esse aquário. Outra coisa que muita gente me pergunta é sobre a filtragem.
qual que é a melhor filtragem? Depende muito também do aquário, né? Para um aquário plantado, o canister é melhor, porque ele movimenta menos a água, a gente tem é mais fácil manter esse movimento da água um pouco mais constante e tudo mais. Para aquários de peixes muito grandes, peixes que fazem muito sujeira, a gente já está falando de SAMP. E aí, o SAMP é sempre a melhor escolha, eu acho que para quando a gente vai falar da fauna. E quanto maior o aquário, mais fácil vai ser de manter os parâmetros ok. Que os parâmetros vão ser um outro assunto também um pouquinho para frente, né? Para início de conversa, a gente precisa pensar em 4 parâmetros importantes: pH, temperatura, amônia e nitrito, né? São esses os requisitos e os testes que a gente vai ter que ter para observar que esse aquário tá... Como que estão os parâmetros desse aquário. E o início do aquário, ele é sempre um pouco difícil. Nenhum aquário cicla dali para cá, sabe assim? A gente só vai conseguir um aquário que cicla rápido quando a gente já tem mídia biológica. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos, que são as partes que fazem parte da filtragem dessa água, que já estão cicladas, ou seja, que já passaram pelo processo de que as bactérias já se colonizaram ali e que também usam água já cicladas, né? Quando a gente não usa, a gente está começando do zero, é preciso ter muita paciência. Por mais que a gente utilize aceleradores biológicos, que hoje tem no mercado uma série de aceleradores biológicos que vão ajudar muito nesse processo e funcionam, eu já usei, funcionam muito, ainda é preciso paciência, porque esse período, ele, por mais que a gente use, ele passa por um período onde ele fica mais turvo, os parâmetros eles oscilam muito, tanto de pH, sabe, a amônia, fica tudo meio bagunçado no começo, não é uma coisa muito fácil de se conseguir, parece mágica, mas não é. Na verdade, é um processo fisiológico, químico e biológico que está acontecendo dentro do aquário e que parece mágica, mas de uma hora para outra ele cicla, sabe assim? Parece que é isso que acontece. Na verdade, aconteceu um processo aí de vários dias em que as colônias de bactéria e tudo mais estão se estabelecendo no aquário, mas a impressão que dá pra gente que tá olhando é que de um dia para o outro o aquário ciclou. E assim que ele cicla, a água fica mais translúcida, a aparência fica melhor, a gente consegue que o aquário fique estabilizado, os parâmetros começam a parar de oscilar, o pH também para de oscilar. Existem alguns parâmetros que a gente vai ter que conversar bem mais para frente, que são parâmetros mais complicados, mas de início a gente tem que pensar muito bem na dimensão desse aquário, diante daquilo que você quer montar. Se você quer um aquário de peixes pequenos e bem plantado, o aquário menor é um aquário mais, digamos, mais indicado. Mas se você quer um aquário com muito peixe muito grande, a gente tá falando de peixe jumbo, a gente tá falando de peixes maiores mesmo, a gente vai precisar de aquários maiores. Quanto maiores os peixes, maior o aquário. E menos peixe também, né? Então, assim, alguns aquários a gente pode ter uma quantidade muito grande de peixes, que são peixes tranquilos, que vivem bem em comunidade, e outros são aquários imensos com poucos peixes, porque são peixes mais agressivos e que não vivem tão bem junto, né? Então, isso tudo tem que ser pensado. Há também uma escolha, por isso que vários aquaristas têm mais de um aquário, né? Porque existem peixes que não podem viver, que precisam de parâmetros diferentes, pH diferente, temperatura diferente, movimento da água diferente. Então, quando a gente quer ter uma gama de peixes muito grandes, aí a gente precisa de mais de um aquário. Se a gente está falando de ciclídeo, é um aquário. Se a gente está falando de peixe jumbo, que às vezes é ciclídeo também, é outro aquário. Se a gente está falando de peixes amazônicos, é outro aquário. Se a gente está falando de peixinhos menores, outro. Então, assim,
um aquário plantado, outro, aquário marinho, outro. Então, assim, depende muito daquilo que você quer. Senão a gente se frustra demais nesse começo, sabe? É um momento de escolha e de demora. A gente precisa ter paciência de esperar que o aquário alcance esses patamares e que esteja com a fauna e com a flora certa para aquilo que a gente quer, senão a gente não consegue. E aí isso gera uma frustração e às vezes, muitas vezes, a desistência do aquarismo, né? E é isso que a gente não quer. Então, começar a pensar antes de adquirir o aquário em si, daquilo que a gente quer dentro desse aquário. A gente quer planta, a gente quer peixe pequeno, peixe grande, e é isso aí, tá bom, galerinha? Então vamos pensar no tamanho desse aquário, do espaço que a gente tem, do tempo que a gente tem para cuidar desse aquário, para a gente decidir o tamanho tanto do aquário como do filtro. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais devagar, a gente vai falando sobre todo o processo que acontece dentro do aquário para que essa ciclagem aconteça, o que acontece dentro do filtro, quais são as etapas da filtragem, né? Por que é importante um filtro físico, o que acontece ali no filtro biológico, e além de todos os outros gastos que a gente tem, além do vidro, né? Da caixa de vidro que a gente coloca a água. Seria bem mais fácil se a gente pudesse só pegar uma caixa de vidro e colocar os peixes lá dentro, né? Não é bem assim que acontece a coisa, né? É um pouquinho mais complicado do que isso. E sim, para ter um aquário a gente precisa de dedicação. Se a gente não tiver tempo, a gente vai precisar terceirizar esse trabalho para manter esse aquário em condições ideais para que os peixinhos fiquem bem, a nossa fauna fique bem e a nossa flora também. Um aquário plantado é extremamente exigente em relação a isso, né? Todos os aquários produzem matéria orgânica em quantidade, alguns mais, alguns menos, e isso é algo que a gente precisa também pensar e investigar antes de montar o aquário. Se aqueles peixes produzem muita matéria orgânica, quantidade de planta que a gente vai ter, quanto mais planta a gente tem, mais fácil para a gente não ter problema com alga, essas coisas todas, né? Mas ao mesmo tempo a gente está gerando muita matéria orgânica dentro do aquário. Os aquários plantados geram muita matéria orgânica, porque as plantas também perdem folha, elas apodrecem, elas estragam, e elas também estão gerando, elas envelhecem, e elas estão gerando toda uma matéria orgânica dentro do aquário que precisa sair, precisa ser filtrado, a água precisa voltar limpa, né? E dentro do aquário não é como no rio, que a água passa e leva tudo, né? Ali precisa passar pela filtragem para voltar para o aquário uma água saudável para os peixes, tá bom? Então vamos pensar, o primeiro item são as dimensões desse aquário. O que é que você quer para montar um aquário?